Olá, querido estudante, sou o professor Alexandro. Iremos realizar essa web aula da disciplina Gestão de Compras e Suprimentos. Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Lembrando que a nossa web aula, que se inicia agora, ela tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento, aquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Contudo, ela é um plus. Nós estamos aqui nessa reunião síncrona, nesse espaço virtual, nesse tempo pré-agendado. Contudo, se você não puder estar aqui comigo, esta web aula está sendo gravada e você poderá enviar as suas dúvidas via caixa de atendimento, né, ou caixa de mensagens. Lembrando também que a web aula ela traz um pouco mais de conhecimento, aquele que já está disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, também onde nós podemos nos encontrar virtualmente. Quando nós falamos de gestão de compras e suprimentos na administração pública, né, além de atendimento aos princípios legais, nós temos princípios da administração pública, e um dos princípios da administração pública é o princípio da legalidade, ou seja, eu só posso fazer aquilo que está escrito na lei, aquilo que está, né, legalmente inscrito. E nós temos a lei de licitação, né, que é a lei que vai reger como as contratações públicas elas serão realizadas nesse rito processual. A lei até então era 8666 de 93 e a partir de 31/12 do ano passado, essa lei deixa de existir e é, né, então, somente observada somente a lei 14.133 de 2021. Então, além dessa parte legal, nós temos que conhecer também o que é o planejamento, né, dos recursos, o que é uma gestão de recursos materiais e patrimoniais para que o nosso processo de compra ele se realize com efetividade. E é o que nós iremos tratar na nossa web aula de hoje, dessa gestão de recursos materiais e patrimoniais. Então, todos os tipos de recursos, né, eles fazem parte de uma organização, seja uma administração pública, seja uma administração privada. De forma geral, né, a existência de uma organização, ela envolve quatro ingredientes, né? Ou seja, nós temos que ter recursos, né, de pessoas, que são os indivíduos que fazem parte do uso desses recursos, né? O intelecto, né? O conhecimento dessas tarefas coordenadas, tudo isso para que se atinjam objetivos comuns, de acordo, então, com o esquema que eu apresento aqui para vocês abaixo. Então, a soma dos indivíduos com toda a sua expertise, né, com seu conhecimento, somados os recursos materiais, né, que nós temos disponíveis, associados a tarefas coordenadas, como, né, a organização e o planejamento e até mesmo o conhecimento processual, objetivando ali, né, atingir um fim, ou seja, objetivos comuns a todos, é o que se denomina organização. Na administração pública, né, os agentes públicos, os gestores públicos associados, né, ao conhecimento da lei, à ferramenta que tem disponível para que se possa realizar uma contratação ou uma aquisição, né, é o que vai determinar a efetividade do fim, né, do que é necessário para que a gente possa realizar o objetivo final, que é a contratação de uma empresa, de um serviço ou a aquisição de um bem ou material. Para isso, né, conhecendo já o que são os recursos que eu tenho disponíveis, nós podemos dizer que a organização é um conjunto de dois ou mais sujeitos que realizam tarefas
em grupo ou individualmente, sempre com um objetivo comum. E esse objetivo ele está dentro do contexto daquele ambiente, né? E que, como ele está dentro desse contexto, ele pode sofrer afetações. Essas afetações, elas podem trazer o quê? Dificuldade de conclusão daquela compra. Por isso que é muito importante você conhecer o processo dentro de um planejamento, né? Envolvendo ali liderança, organização e controle. É um ciclo. Então, já que nós definimos o que é uma organização, o que seriam os recursos? São os meios empregados por uma organização. Então, enquanto a organização ela é composta pelos meios, os recursos são esses meios para a consecução de seus objetivos. São ferramentas que servem de base para o desempenho organizacional. Essas ferramentas envolvem, né, os indivíduos, seus saberes, demais recursos, né, na consecução desse objetivo. Então, os recursos disponíveis, eles podem ser físicos ou materiais, em sentido amplo, né? Então, é tudo aquilo que eu tenho disponível para poder realizar o meu processo. Os recursos podem ser financeiros, ou seja, envolvendo ali a receita que eu tenho para atingir o meu objetivo final. Por exemplo, na administração pública, nós temos a lei orçamentária anual. Eu só posso realizar uma despesa se eu tiver receita para fazer frente àquela despesa. A lei orçamentária anual ela é bem clara. Ela estima a receita e fixa a despesa para um exercício financeiro. Então, eu só posso executar uma aquisição, uma contratação, se tiver escrita na LOA, na lei orçamentária anual. Nós temos recursos humanos também, que são os gestores, os colaboradores, os servidores, e os recursos de capital intelectual, que é o conhecimento, ou seja, as expertises, o conhecimento do rito processual. Então, eu não posso colocar um servidor que não tem conhecimento, por exemplo, de uma lei orçamentária anual, que não tem o conhecimento de uma lei de licitações e contratações públicas, né, para realizar uma aquisição. Eu tenho que ali minimamente treiná-lo, né? Eu tenho que minimamente, né, apresentar o que são os princípios da administração pública. Os princípios da administração pública são cinco. E o que que é princípio? Princípio é tudo aquilo que norteia, tudo aquilo que vem antes. Então, eu tenho o princípio da legalidade, onde eu só posso executar na administração pública aquilo que é legal. Então, eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer aquilo que está inscrito na lei. Nós temos o princípio da impessoalidade, onde eu não posso colocar a minha vontade, né, acima da vontade da administração pública. Eu tenho que tratar de forma impessoal. Eu não falo em meu nome, eu falo em nome da administração pública. Nós temos o princípio da moralidade, onde eu tenho que agir com moral, né, e ética. Nós temos o princípio da publicidade, ou seja, tudo aquilo que é realizado na administração pública tem que ser dado amplo conhecimento, ampla publicidade. E, por fim, o princípio da eficiência, onde eu vou realizar com esmero, atingindo sempre aquilo que foi planejado, proposto. Então, eu vou me empenhar para que eu possa realizar tudo isso de forma, né, que atinja, que vá ao encontro do meu objetivo final, que no caso é a contratação ou, né, a aquisição de um bem ou de um material de consumo. Né? Os recursos materiais, em sentido amplo, são todos os elementos físicos empregados em uma organização. Em sentido estrito, são os elementos físicos empregados por uma organização que concorre para a constituição de seu produto final, podendo esse produto final ser um material processado ou um serviço. Então, na administração pública, nós temos as despesas correntes, que são as despesas de custeio, ou seja, tudo aquilo que vai fazer a manutenção da máquina pública. Então, por exemplo, eu construí um hospital, né? Eu tenho que manter esse hospital, então eu tenho que ter produtos de limpeza, eu tenho que ter serviços de limpeza, eu tenho que ter material de escritório.
Isso é o que nós chamamos de despesas de manutenção, ou seja, despesas correntes. Já tudo aquilo que aumenta o meu patrimônio, né, como aquisição de equipamentos, como a aquisição de um veículo, é o que nós chamamos de despesas de capital ou despesas permanentes, que elas vão aumentar o patrimônio público, ok? Além disso, é geralmente possível armazenar em estoque, tá? Bens de venda. Então, nós temos aqui os materiais de consumo, onde eu posso estocar. Então, é outra vertente onde eu posso definir o que é um material de consumo. Vamos para o próximo slide. Então, os recursos patrimoniais já vimos que são elementos físicos, né, empregados por uma organização e destinados à manutenção das atividades de uma organização, né? Então, é aquilo que eu tenho que manter. Então, pense na manutenção em tudo aquilo que eu tenho que manter, né, para que aquele estabelecimento da administração pública ou de uma administração privada, né, se mantenha, que ele tenha a sua vida. A natureza do recurso patrimonial ela é permanente. Além disso, nem sempre é possível armazená-lo em estoque. Ele vai fazer parte do ativo imobilizado. Então, nós temos aqui obras, terrenos, edifícios, equipamentos dos mobiliários. Então, é tudo aquilo que vai aumentar o patrimônio, né, da administração pública. Quando falamos na administração ou na gestão desses recursos materiais, nós temos que ter uma organização. Então, são as atividades que vão conduzir essa organização, visando o quê? Supri-la com os materiais necessários ao desempenho das atribuições. Eu não posso realizar uma compra se eu não tiver, né, uma organização, um planejamento, o conhecimento daquele rito processual. O objetivo principal da administração dos recursos materiais é maximizar a utilização desses recursos, né, para a consecução do meu objetivo final. Os objetivos secundários, eles irão suprir a organização de materiais nas quantidades corretas, na qualidade requerida, no momento certo, armazenando de maneira e no local apropriado, praticando preço econômico e minimizando estoques. Então, seria o princípio da eficiência que eu falei para vocês. Então, se eu vou realizar uma compra, eu tenho que ter ali a quantidade certa, a qualidade requerida, o momento certo da entrega, né? Com o local próprio onde irá recepcionar essa aquisição. Isso tudo é o que nós chamamos de princípio de eficiência da administração pública. Então, não basta somente realizar uma aquisição, eu tenho que ter a gestão desses recursos para que eu possa, né, realizá-la de forma eficiente, assim como prevê o princípio constitucional e o princípio da administração pública. Então, esse ciclo de gestão de materiais, ele se desdobra em três. Em gestão de estoque, que é o que, quanto e quando comprar, né? Que vai para a gestão de compras, que é de quem e com quais condições comprar, e, por fim, a gestão dos centros de distribuição, que é como controlar fisicamente os materiais da organização. Tudo isso, né, se inicia e termina e fica nesse looping, nesse ciclo. Por quê? Porque eu tenho que manter, eu tenho que ter a manutenção, né, da administração pública dos materiais para que não se quebre esse ciclo e os serviços comecem a parar. Compreende? As atividades de gestão de materiais, elas são diversas, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos a gestão de centros de distribuição, né? Que vai trazer aqui recebimento, armazenagem, distribuição e movimentação de materiais. Nós temos a gestão de estoque. Isso são nichos, especialidades onde você pode né, se encontrar enquanto trabalhando.
Essa gestão de estoque, ela vai ter análise dos custos de estoque, a previsão de consumo, operacionalização dos sistemas de reposição de estoque, inventário, apuração de indicadores, que é o giro de cobertura de estoque. Tudo isso, claro, eles são controlados por meio de sistemas de informação. Tá? Então, o que nós temos aqui é a lógica da importância dessa gestão. A própria gestão de compra em si, que é ter, né, um controle de fornecedores, né, com pesquisa de preço, lembrando que na administração pública é necessária a precificação, eu tenho que ter 3 orçamentos, né, para poder fazer essa precificação, para saber se um preço está de acordo com aquilo que é praticado no mercado. Eu tenho que realizar essa negociação com o mercado, nas licitações, no acompanhamento de pedidos, até a liquidação, que na administração pública a liquidação quer dizer que aquilo que foi é, é, licitado, comprado, solicitado no edital, foi entregue de acordo, né, com a proposta. E temos a gestão dos recursos materiais, que é o tombamento, desfazimento, alienação, guarda e conservação, inventário de bens patrimoniais, bem como o cálculo de depreciação, né? Então, nada mais é que a gestão dos bens patrimoniais, né? Até a sua venda, né? A sua depreciação por obsolescência, dentre outras formas, né, de controle desses recursos materiais. Só para definir aqui o quão importante é a gestão, né, de compras, gestão de estoque, a gestão de centros de distribuição e dos recursos materiais. Seguindo aqui na nossa web aula, né, vamos para o próximo slide. Quando nós falamos de material de consumo, que é tudo aquilo que vai, né, ser aplicado na manutenção da máquina pública, é importante definir o que é material de consumo e o que é permanente. Material de consumo é tudo aquilo que, em razão de seu uso corrente, né, segundo a definição da Lei 4.320/64, que é a lei que rege a contabilidade pública, perde normalmente a sua identidade física. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo da caneta, que é considerado um material de consumo em razão do seu uso corrente, que perde né, normalmente a sua identidade física, né, ou tem a sua utilização limitada ao período não superior a 2 anos, né? Então, uma caneta decorrente do seu uso, ela acaba, né? Então, ela perde a sua identidade inicial. Então, logo, pela sua fragilidade ou pela sua utilização num período limitado de tempo, né, ela é considerada um material de consumo. É só um exemplo para vocês poderem compreender como vocês vão categorizar esses materiais, né? Então, existem outros critérios também que fazem com que seja realizada essa definição de material de consumo. Então, na classificação da despesa, a aquisição de material deve ser adotada alguns parâmetros que distinguem o que é material permanente do que é material de consumo, tá? Então, o material é considerado de consumo caso atenda a pelo menos um dos critérios que eu vou falar a seguir. Então, critério de durabilidade, né, como eu já disse, perde ou tem reduzido a sua condição inicial, a sua identidade, num período máximo de 2 anos. Critério de fragilidade, quando sua estrutura for quebradiça, deformável ou danificável, caracterizando a sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou funcionalidade. Critério de perecibilidade, se está sujeito a modificações químicas ou físicas, ou se deteriora-se ou perde a sua característica pelo seu uso normal. Critério de incorporabilidade, se dá destinando a incorporação a um outro bem e não pode ser retirado sem prejuízo de suas características físicas e funcionais do principal, como é, por exemplo, né, o mouse, né, que é acoplado a um computador. Critério de transformabilidade, se foi adquirido para fins de transformação, né, como a madeira que se transforma num móvel. Então,
agora que já verificamos o que seriam materiais, né, de consumo, né, ou seja, tudo aquilo que tem um critério, um ou mais critérios de perda de identidade, o material permanente, ele é aquilo que, em razão do seu uso corrente, não perde a sua identidade física, né? Então, ele tem uma duração, uma durabilidade superior a 2 anos. Então, material permanente é aquele que, em razão do seu uso corrente, não perde a sua identidade física, mesmo quando incorporado a outro bem, e ou apresenta uma durabilidade superior a 2 anos. Então, conhecendo bem o objeto, né, agora que você já conhece o que é um material de consumo, o que é um material permanente, né, o que caracteriza se o produto, serviço ou mobilizado, né, é o que vai definir e facilitar o planejamento dessa sua compra, bem como o procedimento a ser adotado, o prazo, as melhores condições comerciais e as técnicas da aquisição desse material. Portanto, uma boa gestão de recursos materiais e patrimoniais elimina os riscos de falhas na elaboração do planejamento desse processo ou no atendimento da necessidade oriunda de problemas operacionais nas aquisições, né? Por isso que é o que chamamos de gestão e planejamento associado. E nós chegamos ao final da nossa proposta de hoje, que é trazer a importância da gestão e do planejamento, bem como, né, do reconhecimento do que é um material de consumo e o que é um material permanente. Espero que vocês tenham gostado. Caso ainda tenha restado alguma dúvida, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens. Por hora, deixo os meus votos de gratidão, né? Um grande abraço e até uma próxima. Fiquem com Deus.